Eu estou de frente esta noite com um homem que nos oferece um belíssimo exemplo de generosidade. Eduardo de Almeida Carneiro é administrador de empresas e dono de um bem-sucedido negócio do ramo imobiliário, mas não é por isso que ele está aqui, não. Eduardo é o presidente voluntário da AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, a maior entidade privada do Brasil dedicada a ajudar deficientes físicos. A AACD existe há mais de 60 anos. Foi fundada numa época em que a poliomielite atacava crianças em todo o mundo. Com o passar dos anos e com a cura da polio, o público atendido pela associação mudou. E hoje são jovens, adultos e idosos que se beneficiam da dedicação e do desprendimento de pessoas como o Eduardo, voluntários que dedicam seu tempo livre a ajudar os menos favorecidos. Casado, pai de 3 filhos, Eduardo está aqui para falar do trabalho da associação e do Teleton, a grande campanha de arrecadação de dinheiro para a entidade. Ô Eduardo, muito obrigada por ter vindo. Fala uma coisa para mim. Você foi parar nessa sem querer ou existe uma razão específica para o seu voluntariado? Não, eu desejava participar de alguma ação voluntária, alguma coisa que pudesse ajudar alguém. Por quê? Minha mulher, primeiro, já era um exemplo para mim, porque ela é presidente da Associação Amigo do Coração no Hospital das Clínicas, no INCOR. E aquilo para mim era exemplar e eu achava que eu também podia procurar um lugar para ajudar. Você sabe que é muito difícil você conseguir ser voluntário em algum lugar. É sempre complicadíssimo. 1000 barreiras, é extremamente complicado. Mas eu tinha amigos na CD e achei que talvez a CD pudesse ser um lugar onde eu pudesse ajudar. Minha motivação inicial foi ajudar. E, de fato, foi isso que me levou até lá. Mas, num instantinho, eu desenvolvi uma paixão tremenda e a motivação passou a ser outra, é exercer essa paixão que eu tenho pela CD. Quando você diz é muito difícil fazer voluntariado ou praticar o voluntariado, existem barreiras. Agora, a ACD depende muito de voluntariado, né? Vocês têm quantos? São quantos lá? 1.700? 1.700 voluntários trabalhando. E lá criou-se um sistema em que é mais fácil aderir a esse movimento ou não? Sim, nós, depois de 62 anos de experiência, aprendemos que tínhamos que abrir um canal que pudesse receber essas pessoas que estão com boa vontade e que têm alguma coisa para oferecer. Nós temos muitas exigências, você é obrigado a dar no mínimo 4 horas semanais, a cumprir um certo pré-requisito e tem que ter toda uma disciplina. Não pode ser aquela coisa, vai um pouco e depois desaparece, tem que haver um compromisso. Exatamente. Se acontecer isso, nós somos obrigados a desligar, porque a gente conta verdadeiramente com a força do trabalho do voluntário. Mas, em geral, é difícil se conseguir uma instituição que tenha essa organização. Os voluntários estão trabalhando onde? Por exemplo, os médicos são voluntários também? Não. Os voluntários só podem trabalhar em áreas auxiliares. Então, eles auxiliam no centro de reabilitação, eles auxiliam a levar a criança ao banheiro, eles auxiliam trazendo um instrumento qualquer, eles auxiliam na recepção, só trabalhos auxiliares, mesmo que sejam técnicos, porque nós temos muita preocupação com a questão técnica dentro da CD. De modo que a gente, se for um técnico, teria que ser funcionário necessariamente da instituição, do contrário, não. E faltam voluntários no momento ou o número é bom? Não, o número é bom. Eu diria que é sempre bom que seja mais, porque nós sempre teríamos alguma coisa para dar para os voluntários fazerem. Mas nós temos um número bastante grande de pessoas que querem ser voluntárias da CD e que nós estamos constantemente nos organizando para ter onde fazerem alguma coisa. Você tem quantos filhos mesmo? 3. Você cria seus filhos ou criou-os com esse mesmo espírito ou não? Você, esse empreendedorismo social, você passou para os seus filhos? Eu acho que sim, Marília. Eu acho que a educação a gente não transmite falando, a gente transmite dando um exemplo. Então, obviamente, nem que eu não tivesse nunca dito nada, pelo exemplo que vem da mãe, pelo exemplo que vem do pai, eles percebem a dedicação que a gente tem a isso, com certeza nós incutimos isso na cabeça deles. Bom, agora então vamos falar do Teleton. O que vocês estão planejando para este ano? Os artistas já estão definidos, tudo ou não? Já, estão praticamente todos definidos, eu diria que 99% estão definidos. Nós temos uma meta, obviamente, de superar os resultados do ano passado, mas está bem organizado. Eu acabei de descer da sala do Teleton e vi lá a lousa com todas as indicações, inclusive com a sua participação. Obrigado. Tô lá. E de modo que a gente está bastante tranquilo e que nós vamos poder oferecer para o público
público um programa atrativo, um programa gostoso de se assistir. Eu acho que a gente vai ter bons resultados. Bom, os brasileiros são geralmente generosos, né, quando se trata de ajudar o próximo. Em 2010, foram arrecadados mais de 23 milhões de reais. Esse ano, quanto é que se espera arrecadar com o Teleton 2011? A nossa meta é 25 milhões de reais. E, de fato, o brasileiro é extremamente generoso, o que ele precisa é ter bons instrumentos para fazer sua doação. É muito difícil alguém tentar doar uma coisa para CD à distância. Então, através do Teleton e através do telefone, a gente acaba criando um instrumento tranquilo e seguro e, de fato, o brasileiro consegue exercer a sua solidariedade através do Teleton. Olha, o primeiro Teleton, deixa eu contar para vocês, foi realizado nos Estados Unidos em 1966, foi liderado pelo ator Jerry Lewis, que tinha um filho deficiente, e de lá para cá ele se espalhou pelo mundo, esse modelo Teleton. Hoje acontece em mais de 20 países. No Brasil, existe desde 1998 e sempre aqui no SBT. Você acredita que essa é ainda a melhor maneira de arrecadar fundos, Eduardo? Pelo menos para nós tem sido a melhor maneira, de longe. É a nossa forma mais bem-sucedida de captação de recursos. Mas vai além disso, Marília, porque nós, através do Teleton, temos a oportunidade de acessar o público e falar sobre a deficiência física, mostrar o que é deficiência física, tentar passar alguma mensagem de prevenção, tentar ajudar na questão da inclusão social, porque as pessoas vendo deficientes físicos e percebendo que eles são absolutamente normais, que eles podem ser seu namorado, sua esposa, seu amigo, seu companheiro, acaba facilitando muito a questão da inclusão. Então é um momento em que a gente consegue ficar mais de 24 horas no ar falando da nossa causa. Porque nós estamos falando aqui, ou você está falando aí, de uma coisa que se chama, na verdade, preconceito. Nós somos seres humanos, e isso quer dizer cheios de defeitos, qualidades também. E nós temos a tendência ao preconceito. A gente precisa, na verdade, se policiar todos os dias para não ter preconceito. Quando você fala de inclusão, me vem a questão do preconceito à cabeça. Ainda existe, não existe? Existe, muito. Até porque, até hoje, por mais politicamente correto que a gente tente ser, você vê que a imagem da coisa assustadora está sempre ligada a algum tipo de deformação, é um monstro, é isso e aquilo. Então, cria-se essa impressão de que quando você não é absolutamente perfeito, você é necessariamente mau e apavorante. E não é o que acontece de fato. Por isso é que eu disse, quanto mais a gente puder expor essas pessoas e deixá-las falar, fazer com que as pessoas vejam elas por dentro, essa imagem tende a desaparecer. Mas eu acho que a gente ainda tem muito preconceito. Eu garanto a você que qualquer rapaz que eu faça um blind date com ele e quando chegar a menina vier de cadeira de rodas, não vai achar graça. Eu acho que isso ainda acontece, infelizmente. Você sabe dizer se a crise econômica mundial afetou a arrecadação do Teleton ou não? Sabe que o ano passado foi um ano que nós estávamos super assustados e até temíamos em estabelecer uma meta, porque achávamos que essa meta podia não ser atingida e nós acabávamos por nos frustrar e tal, mas não, ela não atingiu, até porque o que a gente pede é pouquinho, isso na questão do Teleton, mas nas demais doações, eu acho que a sensação da necessidade de se ajudar foi maior do que a sensação de se estar em crise, de se ter de economizar. Eu acho que não. A crise até agora não nos afetou. Você seria capaz de, em termos percentuais, dizer qual a importância do Teleton no orçamento da ACD? A ACD tem 220 milhões de reais em orçamento anual. Uma parte disso vem através de doações. Da parte que vem através de doações, 70% vem do Teleton. É mesmo? Tudo isso? Uhum. E o Silvio Santos é um ótimo, fala a verdade. Quer dizer, todo mundo que participa faz um trabalho lindíssimo. Mas o Silvio é muito bom para arrematar este trabalho e para chamar os doadores. Você não acha, não? Nossa, claro que eu acho. O Silvio, além de todo o seu carisma e tudo mais, ele confere uma credibilidade extraordinária a este programa, a esta captação. Porque, bem ou mal, nós estamos pedindo dinheiro para as pessoas. E eu pedir dinheiro sendo um desconhecido é uma coisa. O Silvio Santos tem uma enorme credibilidade, além de toda aquela simpatia e aquele carisma que ele tem junto ao público dele. Ele nos empresta mais do que o canal de televisão e tudo mais, e todos os casting daquilo, ele nos empresta a credibilidade dele, que ajuda, junto com o nome da ACD, que também é igualmente impecável, a construir essa ação com resultados que a gente tem tido.
Mas vocês têm parceiros, vocês têm parcerias, eu não sei como é que se diz, é parceria. Você não fala um patrocínio, fala parceria. Vocês têm parceiros fixos ou não? Temos, não diria você que são fixos, mas os nossos parceiros estão conosco desde o começo. Evidentemente, podem deixar de ser fixos a qualquer momento. O Bradesco, por exemplo, é um parceiro que está conosco desde o começo, o Banco Itaú, a Votorantim, a Riachuelo recentemente. Nós temos grandes parceiros. E nós, além de parceiros fixos, digamos assim, nós temos alguns parceiros eventuais. Nós temos um departamento de... Essa listinha sua, por exemplo, ou não? Não. Nós temos uma relação imensa de folhas e folhas de parceiros. Mas nós temos um departamento chamado Relações com a Comunidade dentro da CD. Tudo que a gente precisa comprar, nós antes pedimos que esse grupo da relação com a comunidade faça um contato com alguém e peça antes. Agora mesmo, por exemplo, nós precisávamos de um carro Meriva da General Motors. E antes de comprarmos, antes de irmos à concessionária, liga na General Motors e pergunta se eles poderiam nos doar um Meriva. E eles doaram um Meriva, que veio, aliás, todo equipadíssimo, cheio de airbag, direção hidráulica, ar-condicionado, enfim, um carro super bacana, espaçoso, tudo o que a gente precisava. De modo que para aceder é muito difícil dizerem não. Tudo o que a gente pede, eu acho que as pessoas entendem as razões, e é o caso agora da General Motors, que eu, aliás, agradeço ao General Motors, mas realmente a CD tem tido muita parceria no sentido de ter o que ela necessita. Você está presidente há 2 gestões, não é isso? Você vai continuar? Como é que é isso? Eu não posso continuar, porque os presidentes só podem ter no máximo 2 gestões. Eu vou continuar na CD, eu serei vice-presidente nato do Conselho, e vou continuar apaixonado, e vou continuar sempre à disposição do novo presidente, mas sem poder exercer essa delícia que é presidir a CD. Mas é uma delícia mesmo? Não dá para falar, gente. É um negócio mais delicioso. É curioso, porque você tem um trabalho que deve te tomar um tempo também. Toma, quer dizer, na verdade, hoje o meu trabalho prioritário é a ACD. É a ACD. E você foi parar na ACD especificamente por quê? Porque eu tinha alguns amigos que eram conselheiros lá, que sempre me falavam da ACD. E aquilo me surgiu como uma oportunidade de eu fazer o bem, mas, de novo, eu acabei chegando lá e me apaixonando, e hoje eu faço... Uma vez o Falabella... Miguel Falabella disse numa entrevista que ele não trabalhava, porque ele acordava de manhã e o dia dele era inteirinho um verdadeiro lazer. E eu nunca tive essa sensação nos meus negócios. Para mim sempre foram negócios difíceis e tudo mais, eu tinha que acordar com o despertador. Hoje, para ir para a CD, eu não uso mais despertador, eu quase não durmo à noite de excitação de poder ir para a CD, porque é a coisa que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida. Ah, que bom, que bom. Belo depoimento. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o presidente da ACD, Eduardo de Almeida Carneiro. Voltamos já já. De volta hoje de frente com o Eduardo de Almeida Carneiro, presidente da AACD. O Eduardo, a AACD atende atualmente 6.000 pacientes por dia e quer aumentar esse número, e eu gostaria de saber como é que você pretende fazer isso. A associação está presente em quantos estados, por exemplo? Nós estamos em Porto Alegre, estamos em Santa Catarina, em São Paulo, nós temos algumas unidades em São Paulo, temos Rio de Janeiro, Minas Gerais e Recife. Nós estamos presentes em 6 estados, sendo que em alguns deles temos mais de uma unidade, que é o caso de Minas Gerais, temos 2, São Paulo temos 3. E quando eu pergunto como é que vocês pretendem fazer para aumentar o número de atendimentos, isso vai depender da generosidade dos outros, é isso ou não? Sempre, de alguma maneira, sempre. Nós temos buscado uma autossuficiência, ou seja, gerar os próprios recursos necessários através das nossas atividades cobradas, que é uma parte do hospital, por exemplo, as oficinas ortopédicas, mas sempre vamos precisar da generosidade das pessoas. Não há como, até porque hoje existe na ACD listados mais de 30.000 pontos de espera, mais de 30.000 atendimentos em espera. Então, existe uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de crescer. Nós temos o SUS, obviamente, que é uma contribuição inegável, mas nós dependemos também de nós gerarmos recursos e da sociedade nos permitir crescer, porque o crescimento é infinito, é quase que infinito. Mas quando você fala, nós temos o SUS, por exemplo, quer dizer que, na verdade, vocês estão fazendo um atendimento que os outros hospitais deveriam fazer, é isso?
Em termos, porque os centros de reabilitação não são propriamente afetos a todos os hospitais. Cada hospital tem a sua especialidade e tal. O centro de reabilitação é uma coisa bastante específica e poucos hospitais têm. E os que têm são em particular. De modo que o centro de reabilitação do SUS, que eu posso dizer a você que é onde o SUS mais atende, é através da ACD. A ACD. Bom, no começo, a ACD atendia apenas crianças. Eu até disse isso na abertura. A maioria com poliomielite. A doença foi completamente erradicada, né? Pela vacinação em massa. Agora, a polio foi vencida, mas surgiram novos problemas, como os traumatismos provocados por acidentes de carros e motos. Qual é a dimensão desse problema hoje no Brasil e que você possa perceber pelo atendimento na ACD? É pavoroso. É Quer dizer, mesmo, nós atendemos mais do que isso, atendemos a paralisia cerebral, que já existia na época da poliomielite, mas não fazia parte do expertise da ACD, e hoje é a grande maioria dos nossos pacientes são de paralisia cerebral. Mas entre os adultos, mesmo entre as crianças, eu posso dizer a você que 70% dos pacientes da ACD são vítimas de acidentes. 70%. Mesmo crianças mal formadas, que às vezes é acidente de parto, às vezes é acidente na gestação, uma gestação mal cuidada, a mãe que se drogou, que bebia e tudo mais, acaba gerando um filho com deficiência. Mas respondendo à sua pergunta, é assustador. Não dá para acreditar a quantidade de meninos que a gente vê que perdem a perna, que rompem a coluna, a medula e a passam... No geral, no trânsito. No trânsito. E o mais assustador ainda é que nós temos tantas pessoas lesionadas medulares, que são aquelas pessoas que têm a sua coluna, de alguma maneira, lesionada através de acidente de trânsito, quanto aquelas que têm a mesma sequela por bala perdida. Então, você imagina que tiro tá lesionando tantas colunas quanto o automóvel. Você está brincando. É uma coisa que eu nunca entendi, porque o tiro, você imagina a quantidade de tiro que tem por aí, porque a gente só trata daqueles tiros que acertaram a coluna, e o que acertou o coração embatou, o que acertou a cabeça, impressionante. Isso é uma coisa, é desconhecido de grande público, isso. Do grande público, sem dúvida que é. É impressionante. A violência é um negócio muito além do que nós podemos imaginar, muito além. E a maior parte dos doentes que procuram, dos deficientes que procuram a ACD é composta por jovens. Hoje o nosso perfil é 70% jovens, 30% adultos, porque isso era mais ou menos o retrato da nossa demanda. Mas isso vem se alterando. Graças a Deus, as ações que têm sido tomadas para evitar crianças que nasçam com problemas ou que tenham problema no parto e tal, isso vem reduzindo um pouco essa proporção. E, por outro lado, essa demanda terrível gerada pela violência, essa proporção está começando a se modificar e é capaz que a gente chegue a 60-40 em breve. 60-40 como? Quem? 60 crianças, 40 adultos. Os adultos são os maiores vítimas de acidentes de trânsito, violência urbana, isso ou não? Sem dúvida nenhuma. É isso? É isso. E até porque os nossos pacientes, mesmo aqueles que começaram por outros motivos, como criança, acabam sendo pacientes adultos ainda dentro da ACD. Porque a ACD não dá alta, né? A ACD é uma atividade que você vai precisar desenvolver a vida inteira. A vida inteira? Uma criança, por exemplo, que nasce sem as pernas, ela precisa usar uma prótese. Ela, até se tornar adulta, usa 20 próteses. A gente não pode esquecer que a criança cresce. Claro. E a perninha tem que ir trocando a perna a todo momento. Então, ela está constantemente. Engordam, tem que trocar a prótese porque não encaixa mais. Emagrece, sobra espaço, tem que trocar a prótese. Então, é permanente. Os nossos pacientes são permanentes dentro da ACD. E ainda pensando em custos, vocês têm material de ultimíssima geração ou ainda não deu para chegar lá? Do ponto de vista da reabilitação, de técnicas de reabilitação, sim, somos o que o mundo é. No entanto, do ponto de vista de próteses e órteses, não. Até porque em qualquer lugar do mundo as próteses mais avançadas são extremamente caras. São muito caras, né? Muito, de acesso a poucas pessoas. E aqui, obviamente, são inacessíveis. E nós procuramos privilegiar as próteses de membros inferiores, porque o objetivo maior da ACD é fazer a pessoa andar, caminhar. Então, a gente tem menos próteses de membros superiores. Mas são caríssimas, todas elas. Uma prótese de membros inferiores normal, um par, pode custar R$15 mil, uma coisa que não é de acesso para qualquer pessoa. Não. E principalmente, e nesse crescimento, como você disse, essa mudança de 20 próteses, acompanhando um crescimento de uma criança com deficiência, é caríssimo. Caríssimo. Uma criança deficiente física é caríssima. Sobretudo
quando ela cria, de cara ela já cria um problema muito grande na casa da pessoa, porque a casa já não é adequada, tem escada, tem que morar em casa Eu ia térrea. perguntar isso, em que medida as cidades brasileiras, e aí eu estou imaginando também as casas, em que medida as nossas cidades estão preparadas para atender as necessidades dos deficientes? Eu acho que as cidades estão olhando para isso, mas por enquanto eu diria a você que numa medida extremamente inicial, porque hoje se você tentar transitar pela cidade com uma cadeira de rodas ou com algum tipo de deficiência, você não vai quase que a lugar nenhum. Vou te dar um exemplo simples, vou ter que dar. Desculpe a ingenuidade, mas é passear com netinha, que é uma coisa que eu tenho feito. Empurrando o carrinho, não tenho como descer ou subir em calçada. É um perigo. E é isso, quer dizer, quem está dependendo das rodas, né, um deficiente físico, tem problemas na cidade toda, é isso? Inteira. E quando consegue chegar a algum lugar, não consegue entrar na porta do elevador, não consegue passar, não consegue ter acesso ao banheiro. Por enquanto, é terrível, porque o deficiente físico não existia para nós brasileiros até 15, 20 anos atrás. Eles estavam escondidos em casa, eles eram motivo de vergonha das famílias por terem gerado uma criança. Enfim, não tinham um conhecimento razoável de como... A inserção do deficiente físico começa mesmo com a nova Constituição? Sem dúvida. Seria isso? Seria isso quando passou a ser obrigatório aceitar deficiente em determinados trabalhos, etc. É isso? Ainda que haja uma certa desorganização nisso, eu diria a você que sim. Eu exigir que você empregue 5% de deficientes físicos na sua empresa, passa antes por habilitá-los, né, instruí-los, permitir que eles tenham o direito de ir e vir através do transporte. Nada disso acontece. Então, hoje é muito difícil, né? Eu obrigo você a empregar, mas eles não tiveram a oportunidade de se qualificar antes disso. Entendi. Mas essa obrigatoriedade acabou provocando os demais. Então, hoje o deficiente surgiu. E uma vez que ele tenha surgido e está aí em circulação, ele acaba enfrentando essas dificuldades diariamente. São barreiras de toda ordem, arquitetônicas, sociais, comportamentais. É muito difícil. A vida do deficiente físico é muito difícil. Você emprega deficientes? Não, a minha empresa não tem um número suficiente para ter essa obrigatoriedade. Mas eu, obviamente, Como empregaria. assim? Existe um número... Um número mínimo, a partir de 100 funcionários você tem que ter 5% e assim vai progredindo. É um número determinado que você precisa ter. Qual é a cidade brasileira que, na sua opinião, chega mais próximo do ideal para a locomoção de deficientes? Eu acho que São Paulo, tendo em vista o fato de nós termos secretarias especiais para deficientes físicos, tanto no município quanto no estado, eu acho que nós começamos a trabalhar bastante nisso. Eu acho que São Paulo, talvez, ainda que seja uma cidade que ofereça, pela sua própria arquitetura, por ser uma cidade com montanhas, tal, ela oferece, pela natureza dela, muito mais dificuldade que um Rio de Janeiro, por exemplo, que é plano, mas em termos de esforço para adequação, eu acho que São Paulo está em primeiro lugar. Tem se esforçado? Tem. E eu estou falando, você está incluindo aí lazer na cidade, tudo isso? Tudo, tem se esforçado. Bom, eu ainda tenho uma medida do desrespeito ao deficiente pelo número de pessoas que eu vejo desrespeitando mesmo, usando vagas de deficientes físicos, por exemplo, nos shoppings, em qualquer lugar onde haja vaga. Vai me dizer que você não vê sempre? Muito, muito. Nós até... O que é isso? É ignorância? É arrogância? O que é? Eu acho que é muito de ignorância, melhor dizendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm um respeito enorme pelos deficientes físicos porque eles se consideram responsáveis por essa deficiência. Uma boa parte dos deficientes dos Estados Unidos são deficientes por causa da guerra e tudo mais. Então, de alguma maneira, são heróis, foram homens que foram lutar para defender o país e tudo mais. Quando voltam, são dignos de todo o respeito. O nosso é o resto da sociedade, não precisa se preocupar com eles. Quer dizer, as pessoas não conseguem compreender que uma vaga de deficiente físico não está lá bem localizada simplesmente porque nós queremos ser bonzinhos com o deficiente físico. Mas porque não consegue tirar a cadeira de rodas e pôr do lado e sair do banco para a cadeira de rodas. Ele precisa daquele espaço. Do contrário, ele simplesmente não consegue se locomover. As pessoas não enxergam. O deficiente físico, nós até brincamos outro dia, que ele é o homem invisível.
Não porque ele seja super-herói, apesar de serem super-heróis, porque ele não é enxergado mesmo. Eu, outro dia, estava almoçando com um garotinho, que eu almoço toda semana com um garoto da ACD, num restaurante bastante visível, para que as pessoas possam ver aquela menininha comendo com os pés, sabe? Eu quero mostrar isso para as pessoas. E ele me disse que ele chegava atrasado, eu perguntei se ele era bom aluno ou não, ele disse que ele tentava ser, mas ele chegava atrasado quase todos os dias na escola. Eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque passam 3, 4 ônibus até um ter a paciência de deixar eu subir. Esse é um menino de quantos anos? 12. Com cadeiras de roda, sozinho, sai da casa dele, vai para o ponto do ônibus e passa 1, passa 2, passa 3, enfim, ele acaba chegando atrasado na aula e sendo repreendido, enfim, perdendo alguma coisa da aula, porque os ônibus não têm a paciência de esperar que ele suba. É lógico que ele vai demandar mais tempo que outra pessoa, mas se tem a coragem de ver aquele menino de uniforme, com a sua pastinha no colo, e ir embora, para mim isso é de uma monstruosidade tremenda. Eu acho. Agora, as pessoas talvez sejam não desumanas, mas burras e ignorantes. Entendeu? Aí está o papel do Teleton, dentre outras coisas, mostrar isso para as pessoas. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com o presidente da AACD, Eduardo de Almeida Carneiro, e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Continuamos de frente com o Eduardo de Almeida Carneiro, presidente da AACD. Ô, Eduardo, você muito bem estava falando sobre a não existência, entre aspas, do deficiente físico no Brasil, e eu, meia culpa, fui pensando enquanto isso, mas não é nenhum meia culpa. Era uma coisa de que eles viviam mesmo escondidos, porque eu me lembro que durante muito tempo na minha vida, eu achava assim, poxa, existem muito mais deficientes físicos nos Estados Unidos ou na Europa. De fato, gente, eles viveram guerras que nós não vivemos. Mas nós já tínhamos os nossos aqui, não é isso? Uhum. De qualquer maneira, até a década de 70, só para reforçar essa ideia, o deficiente era praticamente invisível no nosso país. Não tinha direitos, ele era inclusive proibido de trabalhar no serviço público, e foi com a Constituição de 1988 que obrigou a União, estados e municípios a se responsabilizarem pela proteção e integração social dos deficientes, foi a partir daí que os deficientes passaram a ter o seu direito garantido ao trabalho. Então, eu pergunto a você, vou retomar esse assunto que eu acho importante. O índice de desemprego entre os deficientes ainda é muito grande? Enorme, infinitamente maior do que o índice de desemprego de pessoas normais. Um pouco por falta da qualificação, é difícil para as empresas, ainda que elas queiram. Eu vou dizer a você, eu conheço pouquíssimas empresas que conseguem preencher a cota, mas existe um enorme número de pessoas que nós ainda tentamos qualificar. Nós temos alguns programas de qualificação, temos um convênio com o CIEE, temos um convênio com o ESPRO, do Rotary Club, para qualificar essas pessoas, porque elas estão sedentas de emprego, e o índice é infinitamente maior. Eu diria a você que talvez gire em torno de 80% das pessoas com deficiência que gostariam de trabalhar, que não conseguem trabalhar, não que as empresas não queiram, porque não há a qualificação necessária. Entendi. A AACD promove a reabilitação do doente e também a sua reinserção na sociedade? Ou não? Não é essa a função da AACD? Sim, é a função da AACD, sim. Desde o início, nós temos desde a escola, para tentar dar uma instrução, depois o processo de reabilitação, depois nós queremos inseri-las, desde a escola a gente tenta inseri-las em escolas normais. Nós já treinamos 16 mil professores de estado e municípios para que a gente pudesse fazê-los compreender melhor essa questão da deficiência e recebê-los bem na classe para que elas possam estar inseridas. Nós não entendemos que a criança com deficiência deva estar em escola exclusiva de deficientes, porque não há nenhuma razão de ser. Então, nós estamos conseguindo colocar elas em escolas normais, preocupados exatamente com essa inserção delas na sociedade, no trabalho, em tudo. Isso é um objetivo nosso, porque uma parte da cura do deficiente físico está na deficiência das pessoas que o cercam, que deixem de considerá-lo uma pessoa deficiente. E aí eu pergunto, qual é o papel da família nesse processo? Vocês atendem a família também ou não? Atendemos. Evidentemente
evidentemente, a família, num primeiro momento, tem que ser tratada psicologicamente. O bebezinho não tem consciência. O primeiro a ser tratado é a família. A família precisa aceitar e, depois de aceito, elas veem esses filhos como algum anjo especial que traz valores diferentes e tudo mais, mas antes elas precisam ser... E traz mesmo, não traz? Não há dúvida que traz, sem dúvida nenhuma que traz. Essa criança deficiente traz outros valores. Você passa a priorizar outros valores, não é isso? Sem dúvida. Primeiro você começa a ter outras lições. Você começa a ver perseverança, você consegue ver luta, vontade de viver, valor a tudo que tem. Você vê isso numa criança com deficiência física. Por conta disso, você começa a olhar a vida com os outros olhos e dizer: gente, eu não tenho direito de reclamar de uma dor de cabeça, né? Quando eu tenho essa criança com uma perna, feliz, sorrindo, querendo se locomover, querendo ser uma criança como outra qualquer. Então, os valores são verdadeiramente reavaliados. Quando você fala dessa felicidade, dessa alegria, eu fico pensando, quer dizer que o inferno são os outros mesmo, né? Como diria o nosso amigo Sartre, o inferno são os outros. São. Essas crianças passam a se sentir diferentes e injustiçadas a partir da reação do outro para com ela, é isso? Sempre, sempre. Ontem para mesmo, com elas, é isso? Ontem mesmo eu perguntei para uma menina o que é que mais a aborrecia. Essa menina não tem as duas pernas, eu fui almoçar com ela ontem, estava lá ela com as duas próteses. Eu falei: o que mais incomoda você nessa sua situação? Menina de quantos anos? Ela deve ter uns 11 anos. Não, mais, eu acho que ela tem uns 13 anos. O que mais te incomoda nessa situação de você ter essa deficiência? Ela falou: as pessoas me observarem, me olharem com olhos diferentes. Quer dizer, o inferno são os outros. Ela realmente não se penitencia pelo fato de ela não ter pernas. Porque é a tua história, você nasceu sem asas, tá certo? Nem por isso você sente falta de asas. Você acha lindo o passarinho voar, mas eu não vou. Ela nasceu sem as pernas. Para ela aquilo é natural, de alguma maneira ela se movimenta, aquilo é natural para ela, mas não é natural para os outros. E isso a incomoda. Nenhum de nós gosta de ser diferente, a não ser pelo fato de ser brilhante ou coisa assim, mas por ter alguma deficiência que chame a atenção do lado negativo, ninguém quer. Claro. Olha, você disse recentemente numa entrevista que quando se trata de integrar os deficientes, ainda há muito o que fazer, inclusive por cada um de nós. O que você quis dizer exatamente com isso? Eu quis dizer que, de alguma maneira, resta dentro de nós uma certa hipocrisia, porque nós todos somos capazes de dar dinheiro, de ajudar, de ser gentil e amável, mas será que todos nós não oraríamos? Será que todos nós casaríamos? Será que todos nós empregaríamos? Eu acho que a gente não deve abrir só a carteira, a gente tem que abrir as portas da nossa casa, as portas da nossa empresa, do nosso coração, de modo que eu acho que são fases que ainda não foram atingidas pela sociedade. Eu não acredito que todo mundo seja completamente aberto a isso. Vocês, por exemplo, formam de que maneira? Você disse que já formaram quantos? 16 mil professores. 16 mil professores. Vocês formam de que maneira? Existe uma preparação psicológica também? Sim, sem dúvida. Basicamente é por aí, porque ela tem que desenvolver alguma técnica especial e, mais do que tudo, a questão psicológica de ter uma paciência especial e de compreender algumas limitações e tentar contornar. Tudo isso eu acho uma questão muito mais psicológica do que técnica. As famílias, que você disse que, a princípio, têm barreiras a um sofrimento, com o tempo elas ficam totalmente adaptadas, entendem, ficam felizes, ou isso também, pelas dificuldades da sociedade como um todo, também as famílias ficam sujeitas a reavaliação e tratamento durante o crescimento dessas crianças e desses jovens? A menos que a criança esteja sofrendo diretamente. A família propriamente não. A família tem um sofrimento maior no início, depois aceita, evidentemente, que sempre tem aquela tristeza de perceber algumas limitações dos filhos, mas eu acho que ela só sofre mesmo quando ela vê o filho sofrer diretamente. No geral, elas conseguem levar a vida adiante. Na década de 90, o maior objetivo da ACD era construir o Hospital Abreu Sodré. E hoje, qual é o grande objetivo da ACD? O objetivo da ACD é se transformar num
centro de conhecimento para formar profissionais nessa área da fisioterapia, da fisiatria, áreas afins à ACD, e que a gente possa ter um grande laboratório de pesquisa dentro da ACD para buscar cura, porque hoje nós não buscamos a cura, não há perspectiva a tão curto prazo, mas esse é o nosso propósito, formar profissionais e buscar cura. Fazer um centro de pesquisa, além do mais, é isso. É. Bom, mais de 90% dos atendimentos da ACD são através do SUS, não é? Ou seja, vocês atendem quem o governo não consegue atender, na verdade é isso. Claro. E existe alguma chance disso mudar? O poder público, Eduardo, está se preparando para atender adequadamente ou não? Olha, o SUS é um sistema extraordinário, Sim. É uma maneira que eles têm de mandar dinheiro para que outras instituições possam realizar o trabalho que eles não realizam. Isso eu acho formidável. O problema do SUS é que ele não tem recursos suficientes. Uma cirurgia para nós que custa R$25 mil, eu recebo 4 do SUS. O resto eu tenho que buscar em algum lugar. Já no centro de reabilitação a tabela é melhor. O que o SUS tem é uma dificuldade financeira enorme, mas como sistema ele é extraordinário. Você é a favor de uma nova CPMF, por exemplo? Ajudaria a ACD? Evidentemente que ajudaria a saúde como um todo. Eu, pessoalmente, não sou a favor, porque eu acho que o que há é uma questão de gestão. Eu acho que dinheiro nós temos suficiente. Nós temos um grande país, um país rico, onde temos uma carga tributária perto de 35%, maior do que quase em todos os países do mundo, de modo que tende a haver equilíbrio, pelo menos proporcional ao tamanho do país. Eu acho que é uma questão pura de gestão. Bom, eu já sei, então, que você não pode mais continuar presidente, eu já sei que você vai continuar conselheiro, é isso? Vice-presidente do Conselho. A vice-presidente do Conselho. Você vai se satisfazer com isso ou não? Certamente não, mas eu vou ficar quietinho, eu vou me controlar. E eu gostaria de saber se você deve citar mais alguém dessa parceria e se você quer falar alguma coisa desse nosso Teleton aqui agora no SBT. Lógico, nós já estamos recebendo as doações através do telefone 0500 12345 05 ou 10 no final, mas já estamos conseguindo receber as primeiras ligações, já temos registros disso, de modo que eu pediria ao seu público também que colaborasse com a ACD. E os parceiros são todos aqueles que nós vamos reconhecê-los no programa Teleton e que, obviamente, a gente depende muito deles. Muito bem, nós estamos terminando o terceiro bloco de frente com Eduardo de Almeida Carneiro, presidente da ACD, e voltamos em seguida. Até já. De frente com Gabi. De volta para o último bloco de frente com o presidente da ACD. Eduardo, está preparado? Bate-bola, jogo rápido? Eu não sou bom de futebol, mas vamos tentar. Então, vamos lá. Superação. Superação, para mim, é vontade. Vontade. Preconceito. Preconceito é burrice. Inclusão. Inclusão é amor. Solidariedade. Solidariedade é obrigação. O grande sonho. Que essas crianças possam ter o seu lugar. O maior medo. Que aconteça alguma coisa de ruim com a minha família. Saúde pública. Falta muito. Sucesso. Sucesso, um presente. E fracasso. Uma lição. Educação. Indispensável. Falta alguma coisa nela, da forma como tem sido? Falta a própria. E Eduardo Carneiro por Eduardo Carneiro? Um homem com vontade de reconhecer todos os privilégios que teve nessa vida e não ficar devendo nada a Deus. E fazer aquilo que verdadeiramente Deus me trouxe para fazer. Eu me considero um instrumento de Deus, como todos aqueles que trabalham em benefício dos seus irmãos. Muitíssimo obrigada pela entrevista. E olha, tomara que a gente passe, inclusive bata quanto é a meta esse ano? 25 milhões. Tomara que a gente passe. Se Deus quiser. E que seja um grande sucesso. Obrigado. Há de ser, contando com vocês. Voltamos no próximo domingo de frente com o rapper Emicida. Muito boa entrevista, vocês vão gostar. Logo após o programa Silvio Santos. Até lá.